Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge Araújo e no vídeo de hoje você vai entender não só como construir, mas sustentar um faturamento mínimo de R$10.000 por mês como personal trainer. Antes de mais nada, a gente precisa entender que para você faturar R$10.000 por mês, pelo menos, 10 aqui, você precisa empreender. Você tem que empreender. Você tem que arrumar alguma maneira de ganhar dinheiro. E no empreendedorismo, a gente sabe que a gente pode empreender de duas maneiras. Seja com bens de consumo, que são produtos que as pessoas usam para algum determinado fim. Por exemplo, eu compro comida, eu compro meu celular, eu compro um ventilador, enfim, eu compro um enfeite para minha casa. Isso tudo é considerado bem de consumo. A pessoa vai consumir para um determinado fim, ponto. E você também pode faturar, ganhar o seu dinheiro com prestação de serviço. E é isso que eu queria falar inicialmente nesse vídeo, porque o personal trainer, ele é um empreendedor. Eu sempre brinco que ele é um empreendedor, ele é uma empresa de um funcionário só. Você tem os seus prós e você tem os seus contras. Quais seriam os seus prós? Liberdade geográfica, você pode trabalhar de onde você quiser. Liberdade de tempo, eu decido se eu quero dar aula de manhã, de tarde, de noite. Você pode selecionar os seus clientes. Ah, esse cara aqui eu não quero trabalhar. Não, esse é muito legal, eu vou dar aula para ele. Enfim. E assim, você tem alguns fatores que, se você fosse funcionário de uma empresa específica em outro ramo, talvez você não tivesse. Porém, você também tem os seus contras. Por exemplo, se você ficar doente e não trabalhar, você também não recebe o seu salário. Então, a saúde é muito importante para a longevidade do serviço do personal trainer. Então, você tem que cuidar da sua saúde prioritariamente, personal. Mas, falando aqui em prestação de serviço, o que seria isso exatamente? Geralmente, se alguém te contrata para realizar alguma coisa, as pessoas estão pagando pelo seu conhecimento. Então, com o seu conhecimento na mão, elas vão conseguir solucionar uma dor, mas não é essa dor propriamente dita de dor na cabeça, na perna, às vezes pode até ser dependendo da área, mas no personal trainer não é bem essa dor. Ou ela quer uma aspiração, um desejo. Então você tem a dor, ou o desejo, aspiração. E para que exatamente essa pessoa contrata o seu serviço? Porque elas buscam uma solução para resolver exatamente essa dor e esse desejo. E com essa solução, elas esperam um resultado. Então elas esperam uma determinada transformação vinda dessa solução. Essa transformação ela vai ocorrer em um determinado tempo. Seja lá o tempo que vocês combinaram no serviço que você entregaria para ela a transformação. E ela pode ficar satisfeita, positiva ou negativa. Depende de como esse trabalho será conduzido. Então, essa é a linha de como um cliente em potencial que busca a solução ou tem uma aspiração, ele seleciona o seu trabalho, ele paga pelo seu tempo e pelo seu conhecimento, em busca de um resultado, de uma transformação. Em um período de tempo, sendo essa transformação positiva, essa solução que você vai dar para ele, positiva ou negativa, ele estando satisfeito ou não. E esse é o ciclo do atendimento e da prestação de serviço. E você precisa levar esse seu cliente do ponto A ao ponto B. Você vai encaminhando com ele até o ponto B, principalmente com bastante segurança, é o mais importante. Muito mais do que entregar alguma coisa rápida, é uma coisa segura, para que ele consiga aproveitar toda a jornada e isso não leve risco nem prejuízo à saúde dele.
e no menor tempo possível. Vamos dar um exemplo prático aqui, só para vocês poderem entender. Deixa eu só apagar. Pessoal, vamos dar um exemplo bem bobo, assim, só para vocês poderem entender em outro contexto. Na pandemia as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa, né? Na verdade elas foram até obrigadas a ficar mais tempo em casa. E alguém que sentou lá na sua sala, olhava para cima, olhou para os lados e falou: cara, essa sala aqui está meio ultrapassada. Eu acho que eu vou aproveitar que eu estou mais tempo em casa e vou tentar ver um projeto para que em breve eu consiga dar uma repaginada aqui na minha sala. Então, qual é a solução? Né? Vamos pensar aqui os nossos pontos. O indivíduo tem uma dor ou uma aspiração. Na verdade, no caso, pode ser até uma aspiração, porque aquilo não incomoda ele diretamente, mas ele pensa em fazer uma mudança lá na sala dele. Então ele aspira que a sala fique mais moderna, por exemplo. E para que ele consiga fazer com que a sala dele se modernize, ele busca uma solução em cima de um profissional que saiba fazer aquela transformação que ele precisa. Vamos imaginar que esse profissional seja um arquiteto. Arquiteto. Peço até desculpa pela minha letra, que ela não é muito boa não. Fui aquela criança que teve que fazer caderno de caligrafia, mas você vê que não deu muito resultado. Já sabendo que aquela aspiração depende do conhecimento técnico de um arquiteto, eles vão traçar, né, essa transformação que a sala que era do ponto A, meio obsoleta, um pouquinho velha, até o ponto B. Então essa transformação do ponto A ao ponto B, ela vai acontecer de uma maneira segura, eficaz, porque ninguém quer que a casa desabe, aí nem bonita ela vai conseguir ficar abaixo, né? Num determinado tempo. ΔT aqui da física. Então, uma aspiração faz com que uma solução seja buscada através do conhecimento de um arquiteto que oferece uma transformação em cima dos objetivos do cliente, ou seja, vai levar ele do ponto A, naquela sala que estava meio velhinha, até o ponto B, num determinado tempo. E após a conclusão da obra, a gente vai saber se essa satisfação do cliente foi positiva ou negativa. Você pode também fazer uma obra e no final das contas o cara falar: pô, não é nada disso que eu queria, você não me consultou, em alguns pontos mais específicos eu não gostei, eu quero que refaça, essa cor aqui não está boa, enfim, ele pode inventar inúmeras queixas que fazem com que essa satisfação seja negativa ou positiva. Meu Deus, essa sala era exatamente o que eu precisava, ficou ótima, esse luxo está lindo, esse móvel, o papel de parede está perfeito, ela está aberta agora no ambiente aberto, enfim. Então, esse seria o ciclo, tá? Quando você é um prestador de serviço e você vende o seu conhecimento, no caso o arquiteto que vendeu algumas contas, projeção de algumas coisas, né? A própria parte de estética, da reforma, enfim. Isso é só para que vocês entendam em um contexto diferente do nosso. Agora eu vou apagar e vamos tentar entender o nosso agora. Exatamente dentro do mercado de personal trainer. E no mercado de personal trainer você tem exatamente a mesma coisa. Você tem um cliente que tem uma dor ou uma aspiração. Então ele busca uma solução, tá? Essa solução ela será oriunda de um profissional de educação física, de um personal trainer, que vai vender para esse cara o seu conhecimento dentro da dor que ele precisa e o seu tempo, que provavelmente
ele vai fechar um pacote de aulas por um determinado período, né? Conhecimento e tempo. Então ele vai pagar para o personal trainer levá-lo do ponto A, da dor, ao ponto B, da transformação, num determinado tempo. Como a gente viu no caso do arquiteto, tem que ser no menor tempo possível, porém de maneira segura. E quando a gente fala em dor, né, e em transformação, dentro da educação física, a gente tem algumas dores de transformações clássicas dos clientes que nos procuram. E essas dores são, eu vou listar algumas delas aqui. No caráter estético, estético mesmo, tá? É a hipertrofia ou a definição muscular. No caráter de saúde, aí a gente já tem o emagrecimento, porque emagrecer, na minha opinião, está muito mais ligado à saúde do que à estética, tá? Primeiro o cara tem que emagrecer, ficar saudável, e depois ele pensa numa definição muscular. Tônus muscular, aquela pessoa que já vem perdendo massa muscular, aumento de força, redução de dores ou reabilitação de lesões. Isso tudo está ligado no contexto de saúde, que é estética, saúde. E um terceiro seria performance, que são todos esses componentes acima. Por exemplo, um atleta que precisa de hipertrofia para melhorar o treino dele de certa coisa, alguém que tenha mais potência, um atleta que também precisa emagrecer, alguém que precisa reabilitar. Então, são todos esses pontos aqui acima, só que no contexto do condicionamento físico. Essas são as três vertentes de transformação que a nossa profissão oferece de maneira geral para os nossos clientes. Alguém vai buscar o seu trabalho dentro dessas três vertentes, onde você vai levá-lo do ponto A, de dor ou aspiração, ao ponto B, dor. Em relação ao emagrecimento, é verão e eu não consigo usar um biquíni. Outra dor em relação ao emagrecimento, meus exames estão péssimos. Eu estou com sério risco de vida se continuar com a gordura que eu tenho hoje, por exemplo. E a transformação é o emagrecimento. Nossa, consegui curtir um mês de praia do Nordeste e sem se preocupar, né, sem me preocupar com o meu corpo. Ou então, fui ao médico, fui elogiado, e agora meus níveis de gordura do sangue estão excelentes. Enfim. Ou não, como a gente falou. Essa satisfação pode ser negativa também. Você pode acabar fazendo um trabalho com ele dentro de um tempo combinado, só que pouco eficiente. Você tentou fazer o cara emagrecer e o cara se lesionou. Satisfação negativa. Você tentou fazer o cara emagrecer e ele acabou não gostando mais tanto do treino, porque você obrigava ele lá a ficar correndo 1 hora todo dia, e para ele isso não é mais prazeroso, enfim. O mais importante, que eu quero que você saiba é o seguinte: como empreendedor, alguém vai buscar os seus serviços, principalmente pelo seu conhecimento. Esse é o tema-chave para quem presta serviço. E nós, personal trainers, somos prestadores de serviço. E as pessoas vão buscar o nosso conhecimento para solucionar alguma dor ou aspiração que elas têm. Então, pessoal, a gente vai falar de que maneira você vai estruturar o seu trabalho, o seu serviço, para que você tenha um faturamento mínimo de R$10.000 por mês, com as suas aulas de personal. Como a gente viu anteriormente, para que você consiga realizar a transformação de um cliente, você precisa de conhecimento. Sem esse conhecimento, infelizmente, a pessoa não vai atingir o objetivo que ela tem, a dor que ela tem. Então, a gente pode falar que dentro de um produto eficiente que vai te levar aos R$10.000 por mês, o conhecimento é a base.
E quanto maior for esse conhecimento e mais sólido for, essa base ficar sólida, fincada, maiores são as chances de você entregar esse seu serviço de maneira mais eficiente e mais rápida. E principalmente, se eu tenho conhecimento e eu passo segurança aos meus clientes durante o processo, eu cobro mais caro. Então, quem detém o conhecimento pode cobrar mais caro pelo seu serviço. Diferente daquela pessoa que não tem o conhecimento, finge que tem, e muitas vezes, até para se manter no mercado, ela cobra preços acessíveis. Por exemplo, se eu sou um personal capacitado, eu cobro lá R$ 120 por hora, por exemplo, tá? Alguém no mesmo mercado que não seja tão inteligente, ou tão confiante, ou tão preparado, vai estar cobrando na casa aí, eu cobro R$ 50 de você, tá tudo certo. Só que o que vai acontecer? O cara que não detém o conhecimento tem uma base fraca. E sem essa base fraca, na verdade, né, com essa base fraca, a transformação não se sustenta. Ele não consegue sustentar todos os outros dois pilares que vão te levar aos R$ 10.000 por mês. Então, com preço barato, uma base fraca, eu não tenho resultado. Se eu não tenho resultado, nada feito. Eu não consigo entregar a solução do meu cliente. Então, dentro do produto que vai te levar aos R$ 10.000 por mês, principalmente o seu conhecimento, ele vai te levar mais longe e vai aumentar cada vez mais a sua autoridade. E já que a gente está falando da base, que é o conhecimento, existem duas maneiras da gente conseguir conhecimento. Deixa eu falar agora da base do seu negócio, que vai te fazer chegar aos R$ 10.000 por mês. A base. Você consegue através de conhecimento. Vou abreviar aqui. E quais são as duas maneiras que você tem de conseguir esse conhecimento? A primeira é por conta própria. Eu sou um cara interessado em treinamento, então eu vou buscar na internet algumas informações sobre exercício, sobre montagem de série, vou ler alguns livros da área que sejam mais acessíveis e vou conseguir um determinado conhecimento. Essa é uma maneira. E a segunda maneira é se profissionalizando no assunto. Aí, inclusive, é esse cara aqui, o profissional, que vai poder trabalhar com aquele determinado conhecimento que é a base. Então, para você poder se profissionalizar em um determinado assunto, a Faculdade de Educação Física vai ajudar para que você intensifique a sua base. Porque você tem 4 anos de conhecimento lá, fora suas especializações com cursos, pós, enfim. E esse conhecimento é o que realmente vai fazer com que você chegue perto aqui dos R$ 10.000 por mês. E eu te pergunto, por que você resolveu buscar esse conhecimento na Faculdade de Educação Física? Por que você se interessou pela educação física? Vou contar um pouquinho de que maneira eu escolhi, e eu peço que você aí também pense e lembre qual foi o principal motivo que te fez escolher essa profissão que é maravilhosa, e a gente sabe muito bem que ela é. Bem, eu treino desde 15 anos de idade, né? Hoje eu tenho 35, então tem 20 anos que eu treino. Eu comecei a treinar com 15 anos numa academia perto da minha casa, num clube. E a nossa profissão ela ainda estava começando. A gente não tinha ainda essa profissão consolidada. A gente tinha profissionais trabalhando nas academias, porém, eram poucos, não como hoje em dia. E assim, eu comecei a treinar, eu comecei a ter um resultado interessante. Eu tinha um professor lá muito bom que me levava, né? Através da minha dor. Ele já tinha feito uma transformação relativamente boa em um período curto e eu me animei muito. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, de escolher aquilo como minha profissão. Então, no terceiro ano,
quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com o objetivo de ser personal trainer. Tem gente que entra na faculdade para estudar futebol, para ser professor, sei lá, para ser preparador físico de algum esporte, enfim. Eu realmente entrei para trabalhar como personal trainer. Esse era o meu grande objetivo. Eu não tinha nada em mente que não fosse o personal trainer. E hoje eu confesso para você que foi a única área que eu trabalhei na minha vida até hoje. Desde os 18 anos eu trabalho com educação física, eu já faço estágio, e todos eles foram praticamente em academia, né? Já dei aula fora de academia também, mas tudo ligado ao treinamento. Então hoje eu não sei fazer nada além do que prescrever treinamentos e fazer com que as pessoas tenham as suas transformações. Só que nesse período entre 15 e 17, 18 anos, antes de eu entrar na faculdade, eu também busquei o conhecimento do treinamento através de literatura. E eu entrei numa livraria e encontrei um livro chamado Guia dos Movimentos da Musculação, do Delavier, onde você tinha os principais exercícios, eram desenhos, porém muito completos. Mostrava lá o músculo que trabalhava naquele determinado exercício, e aquilo me fascinou. Inclusive eu tinha até uma guitarra, eu não sei tocar guitarra não, mas meu irmão era roqueiro e tal, e ele me influenciou assim, guitarra é legal, compra aí. Eu comprei, meu pai na época me deu uma guitarra, e eu não lembro quanto tinha sido, porque era um presente, e eu não tinha dinheiro para comprar esse livro. E eu perguntei pro meu irmão, você quer trocar a guitarra por esse livro? Tava lá com ele no shopping e mostrei. Ele falou assim, tá bom, eu troco, quanto é que é? Na época lá não sabia, não lembro quanto é que era o livro, e eu troquei esse livro por uma guitarra que eu sequer mexia. Então foi aí que eu comecei a buscar conhecimento dentro de um livro até relativamente interessante para quem é leigo, que ele é bem ilustrado, sobre o tema, através de livro. É o que um monte de pessoas fazem por aí. Muitas vezes dentro das academias, as pessoas já vêm com um certo conhecimento debater com o professor uma estratégia específica. Eu li isso, eu vi aquilo. Isso realmente é possível, pessoal. As pessoas podem buscar conhecimento por conta própria em cima do que já tem por aí, na internet ou em livros, né? E esse mercado, naquela época, não era tão consolidado quanto é hoje em dia. Então, em 2006 eu entrei na faculdade de Educação Física, comecei a estudar Educação Física, e eu quero que vocês entendam realmente o que puxa a nossa base. Personal, a nossa profissão é prática. É educação física, movimento, enfim. Se você não tem ainda isso esclarecido na sua cabeça, é bom que você entenda. O seu conhecimento, ele não é um conhecimento meramente teórico, ele é aplicado à prática. Então, dentro da prática, a nossa base como personal trainer, o conhecimento está ligado ao treinamento. Como eu falei, pode ser em academia, você pode ser um treinador de futebol, de algum outro desporto, mas é tudo isso ligado ao treinamento. Todo o conhecimento que você tem durante suas aulas, elas são aplicadas a alguém, em uma pessoa. Então você recebe um conhecimento dentro da faculdade sobre treinamento, você aplica na pessoa e ela já evolui, já fica maior, melhor. Você recebe um treinamento, conhecimento, treinamento aplicado na pessoa e ela evolui. E esse é o grande X da questão da nossa profissão. Melhorar sempre a pessoa em vários aspectos, como a gente citou anteriormente, saúde, físico, estético, todos eles ligados ao treinamento, que é o nosso conhecimento, que é a nossa base. E dentro do treinamento, que é a nossa base, muitas pessoas, por não entenderem ou não terem realmente o conhecimento ideal do assunto que elas trabalham, elas constroem essa base de maneira errada. E de que maneira você pode construir essa base de forma errada? Simples. Primeiro, você pega um cliente seu que busca uma transformação e você não ouve o seu cliente.
o que faz com que você haja pela sua intuição. Ah, o cara chegou aqui querendo um determinado objetivo, mas eu já trabalhei com gente parecida com ele, eu vou fazer isso aqui. Acho que a melhor estratégia que eu tenho no caso dele é essa. Então assim, você não ouviu as dores do seu cliente, logo você já fica um pouco perdido na hora de selecionar o treinamento ideal para aquele objetivo ou para aquela dor dela. Número 2. Além de você não ouvir o seu cliente, você não planeja o treino dele. Porque é uma coisa meio intuitiva, né? Você não planeja. Você não ouviu o cara e ao mesmo tempo também, vamos lá, vamos treinar. Vamos para a musculação, vamos para o cardio, vamos fazer um trabalho na praia, enfim, você quer levar o seu cliente. Só que você não tem planejamento. O que ele faz hoje não é um passo para o dia de amanhã, que não é um passo para o próximo. São coisas meio aleatórias, meio perdidas, meio soltas. Então, você não ouve e você não planeja. Pelo fato de você não planejar, você não controla as variáveis do treino. O cara não tem treino. Por quê? Porque pela sua intuição, você não planejou, e o que você não planejou, você não controla. Como eu vou aumentar a carga de um determinado exercício, ou a velocidade de uma corrida, se não é aquilo que o cara está fazendo sempre? Hoje ele faz esse exercício, amanhã ele faz outro, depois ele nem faz mais. Então se você não controla, você não progride. Quando você tem o controle do que a pessoa está fazendo, é muito mais fácil de realizar as progressões. Vou ter aqui não progressões, mas é não progride. Você não faz as progressões. E o pior, depois de não ouvir, não planejar, não controlar, consequentemente não progredir, mesmo assim o cara treinou, você não avalia ou reavalia esse seu cliente. Então, lembra que você tem que levar o seu cliente do ponto A ao ponto B, em cima de uma dor que ele tenha. E se você não avalia os resultados que você teve, mesmo que você não tenha o seu treino, que você faça tudo da sua cabeça, se você não avalia ou reavalia, como é que você vai saber que o cara chegou minimamente ao que ele queria? Que tipo de informação você vai entregar para ele após um mês de treino? Olha, eu acho que você está muito bem, hein? Tá legal pra caramba aí. Cara, não. Você pesava X, agora você tá Y. Você corria em tanto e agora tá dessa maneira. Então se você não avalia ou reavalia, você não consolida toda a sua preparação. Então, pessoal, anota aí. Esse é o jeito errado de trabalhar. Então, pegue essas 4 informações. Se você puder ter um papel e uma canetinha, anota aí, porque se você anota, você guarda. Esse é o jeito errado. Não faça o jeito errado. Você não ouve, você não planeja. Pelo fato de você não planejar, você não controla, então você não progride e você não avalia toda aquela cagada que você não fez, né? O que você fez, enfim. E esse é o jeito errado. E isso te deixa cada vez mais longe do faturamento de 10 mil reais por mês. E é isso que a maioria dos personagens tem. É a grande realidade do nosso mercado. Personagens despreparados e ganhando mal. E agora eu vou apagar aqui e a gente vai entender o jeito certo de construir uma base sólida e eficiente. Uma grande base. Ao contrário do personal despreparado, você é um cara preparado, você obteve conhecimento, você estudou treinamento, você entrega resultado para os seus clientes. Então, a primeira coisa que você faz antes de começar um trabalho é uma anamnese. Jorge, o que é uma anamnese? São perguntas onde você vai buscar o máximo de informação do seu cliente para que você possa levá-lo
do ponto A ao ponto B. Aqui ele vai descrever como ele é atualmente. Nível de condicionamento, histórico, enfim, isso a gente vai falar mais na frente. E você também vai ouvir as dores, coisa que o outro personal não ouviu, o cara que faz errado. Por que ele quer aquele objetivo? Então, o ponto número 1 é ouvir o seu cliente. Você não pode deixar de ouvir o seu cliente antes de pensar em planejar qualquer treino. Ouça o seu cliente. Agora que você fez a anamnese, ouviu o seu cliente, você vai planejar o treino dele. Jorge, eu já tenho conhecimento que eu consegui na faculdade, ou nos cursos, ou na prática. E eu já sei o que ele precisa. Então eu vou planejar a jornada do ponto A ao ponto B em um determinado tempo. Então depois que você entende o que ele precisa, você planeja como chegar naquele ponto de maneira eficiente, segura e no menor tempo possível. E já que você planejou, você tem uma sequência para um determinado tempo, isso é treinamento, você tem o estímulo, você consegue controlar a evolução dele. Se você planeja, você controla. E se você controla, você progride. Que maravilha. Ó ciclo, você ouviu as dores. Ponto A. Você planejou em cima daquelas dores. Então é um trajeto, junto com o controle e a progressão. Ah, o cara botava 100 kg no leg, treinou segunda, treinou quarta, agora bota 110, bota 130. Você progride com aquele aluno. E após o período de 1 mês, 2 meses, que você julgar necessário, depois de planejar, controlar e progredir, você avalia. Aí sim, eu pego o cliente que estava no ponto A, de uma determinada maneira, e levei ele ao ponto B. E agora eu digo, fulano, olha que legal, sua avaliação, seu percentual de gordura reduziu, sua massa muscular aumentou, você está mais rápido, você corre mais rápido, você está mais flexível. E eu só consigo essas informações se eu avaliar o meu cliente, claro, óbvio, através das dores, sabendo que ele precisa, eu planejo como chegar lá, eu controlo, progrido, eu avalio, e esse é o jeito certo. Um personal que faz isso constantemente, não é uma vez só não, sempre com seus clientes, ele é um personal de sucesso. Ele está cada vez mais perto do faturamento de 10 mil reais por mês. E agora que a gente já sabe o jeito certo de atender esse cliente, fortalecendo a nossa base, vamos entender esses principais pontos, esses 4 pontos, de maneira mais detalhada. E anota aí, não deixa de anotar não, tá? Pega lá seu papelzinho, você pode abrir o seu computador, assiste pelo celular, anota no computador, mas você não pode deixar de anotar essas informações. Então vamos lá. A gente já sabe que dos 4 principais pontos, o primeiro é a anamnese, tá? É a base, anamnese. Na primeira parte da anamnese, você vai tentar entender se aquele seu cliente já treinou antes, qual a experiência dele, o que ele tem feito nos últimos meses em termos de exercício físico. E é aqui que ele vai falar das dores que ele tem e das aspirações. A anamnese é importante para isso. E dentro da anamnese, você vai traçar os objetivos do cara através das dores e aspirações. Ah, se você quer emagrecer, vamos emagrecer. Dentro dos objetivos a gente traz as metas. Em tanto tempo, tantos quilos. Vamos traçar uma meta. E para que você veja se realmente essa meta está dentro do que vocês vão propor, você tem que fazer uma avaliação da composição corporal dele. Entender como que ele está hoje, de gordura, de músculo,
o peso dele, as medidas de circunferência, abdômen, quadril, para ver se ele corre risco, né? RCQ. Você vai olhar a postura dele, para ver se ele precisa de um fortalecimento ou um alongamento em uma região mais específica. E você vai entender também o histórico dele de treino e saúde no final. Você vai perguntar, me descreve seu último treino. O que você vinha fazendo? Ou o que você já fez? Para você saber, dentro da progressão, como você vai começar com ele. Então, porque você vai avaliar também a composição corporal e outros fatores e ver se realmente o que ele disse lá no histórico de treino dele é compatível com o condicionamento físico dele atual e com o histórico. Porque tem gente que fala assim, eu treino desde 95, já tive um casal na academia assim. Ah, sério? Então vamos lá. Estranho ali, aquele cara. Né? Não parecia que ele treinava desde 95. A gente está em 2023, na época devia ser 2018, 2019. O primeiro exercício que eu botei ele sentou para fazer um supino na máquina, sei lá, com 2, 3 placas ele achou pesado. Então esse cara não treina desde 95, ele vai à academia desde 95. Então, com a composição corporal dele, essas métricas da avaliação, você vai entender se o histórico de treino dele é atual, se o que ele vinha fazendo é compatível com o estado dele atual. E além da saúde, se ele realmente está apto a praticar o exercício físico, se ele tem um questionário Parquet todo negativo, ou se o médico dele fez a liberação para que ele possa treinar com você na academia, tá? Então, esses são os pontos principais da anamnese. Entender dores e aspirações, objetivos e traçar as metas, avaliar o estado dele atual, entender o que ele vinha fazendo para poder progredir o treino dele, saber como você vai começar o treino dele e ver se realmente ele está com condições de saúde mínimas para que você possa colocar isso tudo em prática. Essa é a anamnese. E depois de ouvir esse seu cliente na anamnese, o ponto 2 vai ser planejar. Você já entendeu. Lembra que eu falei que o último ponto da anamnese é enquadrar ele no nível de treino, entender o histórico dele, para planejar de que maneira você vai começar a trabalhar as progressões. Então, no planejamento, a gente precisa entender qual é o nível de condicionamento que seu cliente se encontra momentaneamente. E quais são os níveis? Iniciante. Eu julgo que aquele cliente meu é iniciante. Intermediário. Ele já tem uma certa experiência, está até parado, então vem progredindo, ele é intermediário. Ou avançado. Vem treinando constantemente e vem evoluindo bem. Aí me procurou. Ou então, está um tempinho parado, porém ele tem um histórico muito sólido de treino. Então, bem ou mal, esse cara é um cara avançado. Eu não posso começar com ele tão fraco, não, senão ele vai desanimar, ou então a carga vai estar desproporcional para o que ele consegue. Então, classifique seu aluno como iniciante, intermediário ou avançado, de acordo com as características que ele vai te dar na avaliação. Depois de você classificá-lo, você vai escolher qual tipo de periodização você vai usar. O que é periodização? Periodização é o planejamento para uma pessoa com as metas num período de tempo. Então você vai pegar o seu aluno e vai planejar um programa de um mês ou vai projetar mais tempo, depende. O personal, isso é muito... É difícil de você entender quanto tempo que esse cara vai ficar com você, porque ele te paga mensal, mas vamos dizer que o planejamento seja de um mês. Que tipo de periodização, né, eu vou selecionar para planejar o que ele precisa para poder levá-lo do ponto A ao ponto B num determinado tempo. Isso é planejamento, isso é periodizar, isso é organizar o treino dele. Depois que você selecionar que tipo de periodização, que pode ser a clássica, a reversa, a ondulatória ou a em blocos, a frequência semanal dele. Então você precisa entender se esse cara vai treinar só contigo ou se ele vai treinar sozinho também. Eu, como personal, para agilizar o resultado dos meus alunos, eu falo para eles que eles treinem sozinho também. É importante que eles venham à academia sozinho também, porque eles me contratam 2, 3 dias na semana. E o resto da semana? Eles têm que vir sozinho também. Dentro da frequência semanal, 2, 3, 4 ou mais, aí sim você vai pensar nas variáveis, porque você já sabe o nível dele, você já tem os objetivos,
Você já sabe o nível, você já viu que tipo de trabalho você vai fazer de acordo com o nível e com os objetivos, você sabe quantas vezes ele vem à academia, aí a gente vai começar a pensar no treino em si, na sessão de treino, onde a gente vai trabalhar com as principais variáveis de treinamento de força, que são número de séries, repetições, tempo de intervalo, ordem de exercícios, seleção de exercícios, quais exercícios eu vou selecionar para o estado dele momentâneo, métodos e sistemas avançados, se já vale a pena, dependendo do aluno, trabalhar com um métodozinho de treino específico. E além disso, não só o treino de força, o treino aeróbico, o treino que ele vai fazer no ergômetro que ele preferir, na esteira, na bike, no transporte, na escada, vai ser um intervalado, um contínuo, de 20 minutos, enfim. Você vai julgar em cima da frequência semanal dele e do tempo que ele pode ficar por dia. E a flexibilidade também. É um cara que precisa de alongamento, precisa de mobilidade, só o alongamento pós-treino já atende ele. Se você vai recomendar que ele faça uma aula de alongamento, se a academia oferecer, enfim. Dessa maneira você planeja. Com as informações da avaliação, você enquadra, você seleciona o planejamento, você determina quantas vezes ele vai treinar, você seleciona as variáveis dos treinos, e isso daqui é o que vai, depois da reavaliação, levar-o ao ponto B, do A ao B. E ele não vai ter só um ponto B não, tá? Ele tem vários pontos B, mas isso é contínuo, ponto A, B, C, enfim. Essa é a parte 2 do jeito certo, planejamento. Com o planejamento na mão, fica muito fácil a gente selecionar o 3, que é o controle e progressão. Tudo que você tem em mãos e que você anota e que você sabe que seu cliente está fazendo, você consegue controlar para progredir. E dentro desse controle e progressão, nada mais é do que as nossas planilhas de treino. Planilha de força, de aeróbico e de flexibilidade. Você é um personal trainer. Você cobra caro pelo seu serviço e você não vai entregar nada para o seu cliente. E se esse cliente, como a gente falou aqui em relação à frequência semanal, se ele também vier treinar sozinho, ele vai ficar perdido quando ele não estiver com você? Então, uma das entregáveis que são obrigatórias do personal, dentro do processo, do serviço, né, dentro de alguém que pagou pelo seu conhecimento, pela sua orientação, é entregar as planilhas do treino de força. Né? Ou seja, elas são tudo o que você planejou aqui, só que anotado. Então você consegue controlar, trocar as cargas, enfim, entender o que ele vinha fazendo no treino anterior e pensar no próximo, e a progressão. E o seu cliente também não vai ficar perdido quando ele for treinar sozinho na academia. E o quarto e último ponto, de maneira mais detalhada aqui, do jeito certo, é a avaliação, se for a primeira, e a reavaliação, se forem subsequentes, contando que o cara vai ficar com você bastante tempo. Se você não entrega isso, você não sabe se você chegou naquele ponto inicial pelo qual ele te contratou. Então você não sabe se você atingiu as metas dele. Mesmo fazendo um plano muito bom, mesmo controlando de maneira ótima o treino dele, e é visível, o aluno já percebe, mas você tem que mostrar, você tem que mensurar os resultados dele. Não só qualitativamente, nossa, você está mais magro, você está ótimo, olha, a cintura está mais fina, a calça entrou, mas você também tem que mostrar em números. Você saiu daqui e foi para aqui. Eram 80 quilos, agora está 72, por exemplo. E quais são os protocolos que a gente tem para utilizar na reavaliação e na avaliação? Dobras cutâneas, bioimpedância, composição corporal, antropometria, circunferências corporais. Você pode fazer uma análise de postura, caso o objetivo dele seja a saúde. Você pode evidenciar.
Você tem os testes de carga. Mostrar para ele, olha, fazer um teste de 10 RM aqui no leg, era 100 kg, agora é 150. Você tem os testes de força, como os testes aeróbicos, como o teste de Cooper. Pelo FlexiTest, você pode mostrar para ele que ele melhorou o componente de flexibilidade. E se você não tiver acesso a nada disso, se você não souber, você pode simplesmente pegar o peso do aluno e tirar uma foto antes e depois. Se o peso tiver menor ou maior, se for hipertrofia em alguma área, e a foto de antes tiver diferente da depois, só que de maneira positiva, aquele está mais cheinho, aquele está mais magrinho, você reavaliou o seu cliente com o que você tinha nas mãos. Se você tiver esse daqui que você tem acima, melhor ainda. Mas se você não tiver nada, o peso e a foto já ajudam. Além das qualitativas, nossa, os elogios de forma íntegra, tanto seus quanto dos parentes, dos amigos, enfim. Isso tudo são maneiras de reavaliar o seu cliente. Então, pessoal, isso tudo aqui gera resultado. Por que gera resultado? Porque está tudo planejado. Não está solto, não está aleatório. E o resultado gera transformação. Você levou o seu cliente do ponto A, como falo sempre, ao ponto B. E ele teve uma satisfação positiva. Resultado gera transformação. Transformação gera impacto. Se você tem várias transformações, muito mais do que uma, você é uma autoridade. Você tem impacto. Ah, contrato fulano, porque ele é bom. Olha os alunos dele. Já me falaram. Eu vejo ele treinando os alunos. Se você é autoridade, se você tem impacto dentro do seu mercado, você fatura muito mais do que R$10.000 por mês. Então, anota isso que eu coloquei, não deixe de anotar, vai estar salvo aí no vídeo, e comece a colocar em prática com o seu cliente. E é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilha com algum personal trainer que também precise saber dessas informações. Eu sou Jorge Araújo e ajudo o personal trainer a faturar mais de R$10.000 por mês. Obrigado, um abraço.